Você se levantou devagar, sentindo o chão frio de pedra rústica sob seus pés descalços. O ar da manhã invadiu suas narinas como uma poeira fina, quase invisível, misturada ao cheiro forte de resina e lã úmida, como se o tempo tivesse se agarrado ao ar por dias sem fim. Lá fora, o sol ainda hesitava atrás dos muros antigos do templo, lançando sombras longas e tênues que pareciam sussurrar segredos esquecidos. O som arrastado de passos cansados ecoou no corredor estreito, como se o próprio lugar respirasse com um peso sempre a ser carregado. Você sentiu seus dedos tremendo um pouco ao estender as mãos para o baú onde repousavam as ferramentas desgastadas. Cada peça, marcada pelo uso repetido, parecia guardar o cansaço dos dias de preparar corpos inertes com aquela precisão exausta. Um frio cortante atravessava o metal envelhecido, e você sentiu o toque pesado da tarefa diante de si. Uma dança silenciosa, sem aplausos, na qual o risco de um erro se mantinha sempre pendente, como a lâmina afiada que poderia ceifar não só vidas, mas esperanças. Era engraçado num jeito seco pensar que naquela rotina você estava mais perto do peso de um fardo mortal do que qualquer trabalhador moderno preso em reuniões intermináveis. Pelo menos suas reuniões tinham ar-condicionado e café. Aqui só havia o ruído distante dos insetos zumbindo preguiçosamente entre as cortinas pesadas, enquanto o aroma de âmbar antigo e cola seca impregnava tudo, anunciando que o dia seria um repeteco lento e insistente da mesma tarefa. Você tornou a ajeitar a vela, cuja luz dourada tremeluziu suavemente, dolorosamente lenta, marcando as horas intermináveis que se seguiam. Cada movimento seu, da retirada cuidadosa da pele, do alisamento dos ossos, até o preenchimento dos vazios esquecidos, reforçava a monotonia resignada. Ao mesmo tempo, havia um certo alento no som remoto de um pássaro quebrando o silêncio. Um som que parecia prometer, só por um instante fugaz, que tudo poderia mudar. Então, no meio daquela quietude ritual, o ar pareceu congelar. Você sentiu um silêncio brusco, um espaço entre os sons que nunca havia notado antes. O zumbido dos insetos cessou como um segredo abafado, e uma sombra sutil cruzou, quase imperceptível, o seu campo de visão. Não havia ninguém, nem som de respiração, nem sinal de movimento além dos seus. Apenas a certeza inquieta de que algo novo, estava ali, esperando, sem pressa, silencioso e de olhar fixo, como se o próprio peso daquele fardo estivesse prestes a revelar uma nova face. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. Você ergueu o olhar para as sombras que se alongavam no corredor estreito, sentindo o frio persistente penetrar entre os dedos dos pés, enrijecendo lentamente os músculos das pernas. O silêncio, agora tão denso, parecia pulsar ao redor, como um véu macio cobrindo o espaço. O bafo morno do seu próprio ar misturava-se ao cheiro forte e resinoso, antigo, enquanto seus passos pediam cuidado, quase suplicavam para não tremer. Com o baú ao lado,
Você escolheu cuidadosamente uma lâmina, sua superfície metálica fria, refletindo aquilo que seus olhos mal conseguiam focar. Firme, suas mãos começaram a executar os gestos conhecidos, repetidos tantas vezes que ultrapassavam o esforço cognitivo e se tornavam uma alquimia lenta, ritmada, onde cada toque, cada movimento demandava a atenção mais absoluta. Você sentiu a lâmina deslizar, não apenas sobre a pele a ser trabalhada, mas sobre seus próprios nervos, um fio de tensão que serpentava pela espinha com insistência. O ar ao seu redor carregava a textura das paredes, uma combinação intrincada entre a aspereza de pedras antigas e o leve pó acumulado no tempo. Um grão fino que flutuava quase invisível à luz oscilante da vela. A chama tremeluzia como se hesitasse em se manter acordada. O ar vagarosamente fresco invadia o recinto com movimentos quase imperceptíveis. E você o sentiu, cada ondulação como dedos invisíveis acariciando a pele do rosto. Em um momento você parou para ouvir melhor. O silêncio fora interrompido apenas por um leve rangido, vindo do piso de madeira por onde seus pés passavam. O som parecia acender e cair, osso por osso, sob o peso que você carregava. Um lembrete sutil da fragilidade do caminho e do cuidado que era necessário ser empregado. Aos poucos, outro som entrou no seu mundo. Um sussurro distante, talvez o vento ou folhas se movimentando lá fora. Suspiros que pareciam carregar histórias antigas. Ao voltar a olhar para o baú, suas mãos encontraram uma outra ferramenta, tão gasta e familiar quanto a primeira. A fragrância do metal antigo despertava uma sensação de inquietação, um prelúdio do que ainda precisava ser feito. Você pôs atenção em cada detalhe, o peso da peça, o frio minucioso que parecia até perfurar a pele, o jeito como a luz incandescente desenhava sombras nas texturas gastas. Era um peso que você não podia ignorar, um lembrete constante da responsabilidade que a rotina exigia. Você sentiu, então, a necessidade de ajustar a vela. Lentamente, quase com reverência, suas mãos seguraram o suporte e, com um movimento ritmado, fez com que a chama se mantivesse firme. A luz dançou e desenhou contornos suaves na parede frente a você, enquanto o cheiro de cera derretida preencheu o ar, um aroma levemente doce que parecia suspender o tempo. Nesse instante, o som do pássaro distante retomou, frágil, mas presente, uma promessa suave e efêmera entre tantas. Horas pesadas. Carregando o peso da tarefa, você voltou à pele que deveria ser preparada. Cada gesto era uma coreografia lenta e precisa. Sentir com a ponta dos dedos a espessura, a temperatura, a textura. Ajustar a lâmina sempre na angulação exata. Repetir os movimentos até que a perfeição surgisse na monotonia do labor. As horas fluíam mais devagar que o tempo lá fora, e você podia perceber isso na pequenez de cada ruído, na intensidade do cheiro impregnado, no sopro breve do ar quase parado. À distância, um sopro mais forte arrepiou o ar junto à janela entreaberta, fazendo as cortinas pesadas se agitarem em um balé pálido e silencioso. Você notou, com algum desconforto, a sombra tênue que parecia extravasar da borda da porta entreaberta, uma mancha escura que se movia levemente, como um pensamento indeciso. A espiar. Não havia ruído além disso,
Mas o ambiente parecia suspirar, carregado como se abrigasse algo oculto e paciente que aguardava a sua próxima ação. Você deu um passo hesitante para frente, sentindo o frio subir até os joelhos, enquanto o corpo respondia com uma rigidez quase dolorosa. O corredor parecia se alongar indefinidamente, o eco dos seus próprios passos retumbando, rouco e vagaroso. Cada segundo era um convite para desacelerar, para absorver o vazio e a espera. Um lampejo prateado chamou sua atenção. Um objeto pequeno, esquecido entre as sombras, refletindo um pouco da luz da vela que você deixara para trás. Com dedos que tremiam de cansaço e expectativa, você alcançou o item. Era uma chave, antiga e pesada, marcada por desenhos quase apagados pelo tempo e pelo uso. O metal, frio e áspero, parecia carregar uma história tão antiga quanto as pedras do templo ao redor. Segurou firme, sentindo um frio diferente, não apenas do inverno que parecia morar ali, mas de algo inesperado que se infiltrava no silêncio. Um leve ruído, como de algo caindo muito distante, quebrou o nevoeiro do silêncio naquele instante. O som ressoou como um alerta sutil e enigmático, e sua respiração, que até então era medida e constante, pareceu vacilar por um momento. Você escutou com a pele, com todo o corpo, o pulsar do ambiente, a dança entre o vazio e o iminente. E então, enquanto a luz da vela oscilava, um sussurro quase imperceptível deslizou pelo ar, tão tênue que poderia ser seu próprio medo manifestando-se no silêncio. O corredor continuava imóvel, mas a chave em sua mão pesava mais, como se responsabilizasse você por um segredo antigo, um convite suave e implacável para aquilo que ainda estava por vir. Você sabia, naquele instante, que a rotina, mesmo em sua monotonia pesada, acabara de se abrir para uma nova sombra, um caminho que ainda não ousava desdobrar, mas que já pulsava, lento e inexorável, diante dos seus olhos. Você segurou a chave por um momento, sentindo o peso firme do metal em sua palma, que parecia concentrar todo o silêncio daquela manhã suspensa. A luz trêmula da vela se projetava contra as paredes irregulares, lançando um brilho pálido que oscilava junto com sua respiração. No ar, um aroma denso de resina misturava-se com o cheiro de couro antigo, criando um manto quase tangível que parecia sussurrar segredos esquecidos. Seus dedos, ainda levemente trêmulos, apertaram a chave, revelando uma frieza que não era apenas do ferro, mas do que ela carregava. Um convite enigmático para atravessar fronteiras invisíveis até então não desvendadas. Você se voltou lentamente para a porta pesada ao lado, imóvel, mas com uma promessa oculta atrás de suas entalhadas tábuas escuras. Cada passo seu reverberava no chão irregular, um som baixo e constante que preenchia os espaços vazios entre o que se podia ver e o que pairava no ar. A respiração pareceu encurtar, o peito comprimido por uma mistura de curiosidade e vigilância. A mão que segurava a chave aproximou-se do trinco, o toque do metal deslizando nas marcas gastas pelo tempo, até achar o ponto exato onde o segredo poderia finalmente ceder. Com um giro lento, quase relutante, a chave fez um clique abafado, um som pequeno, porém carregado de significado.
Já sentia o ar mudar, como uma folha que começou a se desprender do galho e cair devagar no chão oculto. Foi como se toda a atenção do corredor se condensasse em um só instante, esperando sua próxima decisão. Você respirou profundamente, sentindo o leve suor gelado na nuca, enquanto a porta cedia, rangendo suavemente em um protesto antigo ao movimento pesado. Do outro lado, um espaço novo se revelou devagar, revestido de sombras densas e texturas silenciosas que desafiaram seus sentidos a tomarem conta. O ar mudou, tornando-se mais denso e carregado, com um cheiro de musgo úmido e terra molhada, como o fundo de um bosque esquecido que ainda guardava a promessa de vida lenta sob a capa fria das folhas apodrecidas. Seus olhos precisaram de tempo para se ajustar à penumbra, percebendo as paredes de pedra levemente cobertas com tramas delicadas de líquen e veios de suor que deslizavam pela superfície áspera. Seu corpo respondeu com cuidado redobrado. Cada passo era um pacto com o silêncio, uma negociação que evitava qualquer ruído que pudesse perturbar o equilíbrio frágil daquele momento. O chão sob seus pés parecia absorver os sons, engolindo o eco de cada pisada para garantir que o espaço continuasse intocado, como um relicário secreto que não deveria ser profanado. A luz da vela, agora repousando em seu suporte firme, lançava longas sombras que dançavam nas paredes irregulares, lembrando os movimentos de um passado esquecido tentando se reaproximar. Você parou por um instante, ouvindo além do ouvir, deixando o silêncio revelar sua textura. Um leve sussurro parecia atravessar o ar, talvez o vento vagando por entre as frestas da pedra maciça, ou o murmúrio discreto de raízes invisíveis buscando vida na escuridão. Não havia pressa, nenhum convite para a ação além do que seus próprios sentidos ditavam. Era um convite para a lentidão absoluta, a imersão total nos detalhes mínimos que construíam e desconstruíam o ambiente em camadas delicadas. A chama vacilou e você percebeu o calor tênue que ainda emanava, em contraste sutil contra o frescor crescente que infiltrava cada parte exposta do seu corpo. O cheiro da cera derretida misturava-se agora com a umidade adustante daquele espaço, criando uma fragrância densa que parecia habitar o ar com histórias que nunca foram contadas. Você inclinou a cabeça, como se pudesse escutar com o corpo inteiro, sentindo a quietude como um manto pesado que o envolvia, quieto e firme. Adiante, um móvel antigo se delineou na penumbra. Era um armário, rústico, de madeira escura e gastas marcas de uso, com pequenos entalhes que pareciam formas abstratas ou palavras dissolvidas no tempo. Seu olhar demorou-se ali, capturando os contornos e a textura áspera, quase sentindo a vibração lenta que transmitia. Com mãos cautelosas, você alcançou a maçaneta, que resistia à primeira tentativa, rugindo com uma lentidão quase dolorosa até que o móvel cedeu, revelando um interior repleto de objetos esquecidos. Você mergulhou seus dedos naquela penumbra, passando por tecidos envelhecidos que sustentavam um cheiro de poeira e folhas secas, até encontrar um envelope dobrado com cuidado, feito de um papel amarelado e frágil, como as memórias que guardava. A mão prendeu o papel com leveza,
evitando rasgar a superfície corroída, enquanto o ar parecia suspirar junto com seu movimento. O envelope carregava marcas antigas, rabiscos de tinta que quase desapareciam e uma sensação que podia ser sentida na ponta dos dedos, a promessa de algo inexplorado. Enquanto abriu o envelope, um sopro gelado entrou pela fresta da janela entreaberta, arrepiando seus braços e trazendo junto um som distante, como um lamento contido que se dissolvia tão rápido quanto surgia. Seu peito apertou, uma mistura de excitação e cautela, se enredando como uma corda tênue. A luz vacilou mais uma vez, ampliando as sombras e puxando para perto aquele mistério que agora tomava forma diante dos seus olhos. Dentro do papel, você encontrou o esboço lento e impreciso de um mapa, linhas tortuosas que se perderam nas margens, marcando algo que só poderia ser interpretado com o tempo e a paciência que aquelas paredes antigas exigiam. O tecido do tempo parecia se abrir diante de você. Um convite silencioso para seguir o rastro escondido, para mergulhar no que ainda estava por vir. Você guardou o mapa com cuidado, sentindo o peso daquele segredo pulsar em sua mão. O silêncio retomou o espaço, profundo e envolvente. E enquanto a vela apagava lentamente sem pressa, você percebeu que aquela rotina pesada, marcada pelo cansaço e pela espera, estava se fragmentando, deixando emergir uma sombra crescente, um convite sutil para onde o caminho ainda hesitava em se mostrar. Você fechou o envelope com cuidado, como se o papel frágil pudesse se desfazer se manuseado com pressa. A chave ainda repousava quente em sua palma, carregando o mistério daquela manhã congelada no tempo. O ar parecia menos denso, mas não menos pesado. Uma leve tensão, quase imperceptível, permeava o ambiente, pendurando-se entre você e o desconhecido que se descortinava à sua frente. Com passos medidos, seus pés tocaram o chão irregular, absorvendo o eco que insistia em se arrastar pelo corredor abafado. Ao se afastar do armário, a vela hesitou, lançando um lampejo tímido que veio acompanhado do perfume penetrante de madeira queimada. Você sentiu o calor tênue acariciar a ponta dos dedos, um contraste fugaz com o frescor úmido do ar ao seu redor. As sombras pareciam brincar nas paredes, encostando suavemente, quase como dedos invisíveis preparando o palco para o que viria. Seus olhos demoraram mais tempo do que deveriam a se permitir ver a porta entreaberta, convocando você a cruzar seu limiar com o peso da chave ainda em mãos. Uma corrente de ar vagarosa serpenteava pelo vão, brincando com a poeira suspensa, delineando pequenas partículas que dançavam preguiçosamente como se despedissem do dia que se apagava. Aquele espaço deixava escapar um silêncio desconcertante, um vazio que não ansiava por resposta, apenas esperava. Você sentiu o chão frio sob os pés descalços ao avançar, cada passo calculado para evitar o ruído que poderia desmanchar a tênue cortina de normalidade. Textura do solo mudou, de pedra polida para uma mistura áspera de terra batida e folhas ressecadas, esparramadas como guardiãs antigas de um segredo desgastado pelo tempo. O cheiro tomou conta, uma mistura densa e terrosa,
salpicada por pequenos toques de musgo e madeira úmida, como se algo vivo ainda se agitasse além do alcance dos olhos. Com a luz vacilante da vela segurada firme, você explorou a nova sala, percebendo os detalhes que escapavam do olhar em momentos de distração. As paredes, cobertas por líquens, pálidos e fendas estreitas, pareciam pulsar com uma vida silenciosa. Um murmúrio sutil nas pedras narrava histórias que não pertenciam a você, mas que de alguma forma carregavam seu peso também. O móvel imponente à sua frente exalava uma aura resignada. Um baú de madeira escura, gasto, com marcas de dedos e golpes antigos. Você sentiu a superfície rugosa, as fissuras e a poeira acumulada, absorvendo tempo em seu corpo seco. Demorou um instante tenso antes de suas mãos encontrarem a tranca enferrujada. Você enquadrou o gesto com a paciência de quem sabe que acelerar o movimento seria pôr em risco tudo que já fora conquistado. Quando o trinco cedeu com um rangido longo e melancólico, uma brisa sutil atravessou a sala, levantando a doçura morna da cera derretida, misturada à umidade tropical daquela terra. Escondida, você respirou fundo, sentindo seu peito apertar levemente, como se o coração marcasse o ritmo pausado e grave do ambiente. As sombras se espreguiçaram, revelando o interior repleto de objetos cobertos por telas finas de pó e lembranças. Dedos trêmulos vasculharam entre pergaminhos e que o passado não estava disposto a se manter calado. Você o encarou por um momento, o olhar fixo nas linhas gravadas, cada curva transmitindo uma urgência sutil que parecia não se deixar captar plenamente. Você teve a sensação de que a sala também respirava com você, espelhando seu ritmo lento e controlado. Cada fechamento parcial de olhos, cada inalar pausado, dava espaço para fragmentos de sons, o farfalhar distante de folhas, o inquieto murmúrio do vento que escapava pelas frestas da construção, a longe e intermitente batida do que poderia ser um sino herdado, esquecido no tempo. A memória do abraço quente da vela atrás de você contrastava com o frio calculado do amuleto em sua mão. O calor e o frio se entrelaçavam em uma dança ininterrupta, testemunhando a batalha silenciosa entre o conforto da rotina e o sussurro insistente do desconhecido. Mal podia acreditar que aquele estava longe de ser um simples artefato, mas sim um convite que já se estendia para além dos limites da sala. Você guardou cuidadosamente o amuleto no bolso, sentindo seu contorno firme como um peso e um apoio. Voltou seus passos para a saída. O chão de terra ainda úmido cedeu um leve som sob o seu peso. Aquela fragilidade reconhecida que você aprendera a respeitar. A luz da vela oscilava novamente, lançando sombras longas e dançantes, ressuscitando memórias silenciosas no mosaico áspero das paredes. Então, no instante em que seu corpo parecia alinhar-se com o espaço, um som inesperado veio de trás, fraco, mas claro. Um suspiro abafado, talvez um eco das pedras ou o ressoar de uma presença desperta. O ar escureceu por um breve instante. A sensação de ser observado cresceu. Você se virou lentamente, a chama da vela balançando como a hesitação que crescia dentro de você. O corredor vazio, contudo, permanecia imóvel,
mas a luz lançava seu brilho sobre algo que antes passara despercebido. Uma inscrição quase apagada na pedra, gravada com uma mão apressada, sem a elegância do tempo, mas carregada de uma urgência crua. O seu olhar pousou ali com uma mistura de medo e fascínio, capturando as palavras que começavam a se revelar à penumbra. Ali estava o início de algo novo, algo que não poderia mais ser ignorado. Um segredo que pulsava, lento e inexorável, à sua espera. Você permaneceu imóvel por um momento, deixando que o silêncio se impregnasse em cada fibra do seu corpo. O sussurrar quase invisível ainda pairava no ar, como se a pedra e a madeira se comunicassem secretamente. A inscrição na parede, aquela marca feita às pressas, tinha um peso estranho. Suas letras, sumidas pelo desgaste do tempo, exalavam uma urgência que se agarrou a seus olhos. Você respirou fundo, sentindo o ar fresco roçar a pele do rosto, carregando o toque sutil do verde musgoso que chegava do outro lado da porta. O pó que cobria a pedra parecia se mexer levemente conforme seu corpo ensaiava os passos, lentamente, tão vagarosos que o tempo parecia ceder espaço para o seu movimento. A chave ainda repousava quente em sua mão, pulsando um chamado silencioso, convocando você para a fronteira que se abria ali. Você sentiu o frio atravessar a palma dos dedos, uma frieza que não vinha só do metal, mas do mistério que talvez nunca fosse completamente desvendado. Seus passos ecoaram no corredor, cada som uma batida preguiçosa que parecia procurar um ritmo próprio. Um compasso que alimentasse a cadência da espera. Você alcançou a porta, seus dedos hesitando no vão, sentindo cada imperfeição da madeira desgastada, cada sulco deixado por mãos ancestrais. A porta rangeu como um suspiro, sutil, quase um arfar de algo esquecido, enquanto você enfim se decidiu a atravessar o limiar. No interior, a penumbra dançava com a chama vacilante da vela que ainda segurava firme. O ar exalava um odor rico, úmido e terroso, uma mistura que lembrava folhas caídas e raízes que se recusavam a se entregar à decomposição. Suas pupilas se adaptavam à sombra, descobrindo detalhes que pareciam respirar junto com você. O tímido brilho de líquens prateados nas paredes, o frágil padrão de teias de aranha que capturava a luz em fios tênues. Você sentiu o chão sob os pés mais macio, uma mistura de terra batida e folhagem antiga que soltava um som abafado a cada passo. O espaço abrigava um silêncio quase reverente. Mesmo o ar parecia pesado, carregado com uma espécie de memória impregnada nas pedras e no tempo. A luz esguia da vela desengou contornos vagos de um móvel antigo encostado na parede. Sua superfície marcadamente irregular, cravejada de arranhões que contavam histórias silenciosas. Suas mãos, ainda tremendo levemente, tocavam o baú como se ele fosse um relicário sagrado. A poeira levantou-se em pequenas nuvens douradas. Ao redor do brilho lento da chama que dançava, você cheirou aquele ar, uma mistura agridoce de madeira envelhecida, cera queimada e um toque amadeirado úmido, que parecia prender memórias pela casa. Com paciência, aproximou a mão ao trinco da caixa. O metal frio cedeu depois de uma resistência suave, um ranger que possuía o peso do tempo e do abandono. O baú revelou uma penumbra ainda mais densa, onde seus olhos repousaram em objetos enrolados
em tecidos antigos. O cheiro da poeira se misturava ao aroma seco das folhas prensadas, uma fragrância familiar e taciturna que lhe apertou o peito. Se deslizou os dedos lentamente sobre as linhas gastas do tecido, sentindo o peso do silêncio que pairava. Um envelope se destacou, amarelo, frágil como uma folha seca suspendendo as últimas histórias que guardava. Um sopro atravessou a sala quando você o tocou, trazendo um arrepio que despertou cada terminação nervosa. O frio do ar penetrou o pescoço, quente e gelado ao mesmo tempo, o contraste que fazia seu corpo despertar, mesmo cansado. Ao abrir o papel, as linhas tortuosas do mapa revelaram-se como um sussurro ancestral, uma promessa de caminhos já esquecidos. Seus olhos demoraram mais que o necessário a decifrar cada traço, cada curva perdida, enquanto a chama da vela mal iluminava as margens desbotadas. Você sentiu que aquela era uma rota que talvez levasse não só a lugares, mas a memórias enterradas sob o pó do tempo. Guardou o mapa com cuidado, a textura áspera nas mãos como um convite silencioso a seguir adiante. A atmosfera ao seu redor parecia se estreitar e se expandir ao mesmo tempo, como se o ambiente respirasse pausadamente, junto com o compasso do seu próprio coração. O silêncio solidificava-se, preenchendo cada interstício, como uma água densa que engolia o mundo. Você voltou os olhos para o canto escuro da sala, onde um objeto pequeno cintilou por um instante na penumbra que parecia devorar a luz. Aproximou-se devagar, sentindo no ar a pele de tensão que se formava lenta, mas firme. Encontrou um espelho antigo, emoldurado por um metal escuro, seu vidro coberto de um véu embaçado que distorcia as formas e cores. O reflexo era frágil, um pulso abafado entre as sombras, uma janela para algo que não estava mais ali, ou talvez nunca tivesse existido. Tocou o espelho com cuidado, o frio da superfície misturando-se ao calor do seu toque, criando uma sensação quase líquida que escorria pelos dedos. Naquele instante o corredor adormeceu. Não houve som algum que não viesse do próprio corpo, o ruído abafado da respiração profunda e do batimento tranquilo do coração. Mas então, um leve tremor percorreu o ar, uma vibração sutil que parecia vir de dentro das pedras, do chão, da madeira envelhecida. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que nunca, preenchido por uma expectativa que deixava sua pele arrepiada. Você sabe, sem se permitir a pressa, que a chave não abriu apenas aquela porta, mas um caminho que estava prestes a se revelar. E mesmo antes que pudesse avançar, sentiu algo mudar na sombra ao seu lado, uma presença que deixou o ar mais denso, como se a noite aguardasse pacientemente o seu próximo passo para dissolver o véu do que ainda estava escondido. Você sentiu o ar pulsar de uma forma quase imperceptível, como se o próprio tempo desacelerasse ao seu redor. A chave ainda descansava firme na palma das suas mãos. Seu frio um lembrete constante do que ainda estava por vir. Você puxou a porta com cuidado, deixando-a se abrir num sussurro arrastado, que parecia exalar o peso de décadas silenciadas. O espaço adiante se revelou na penumbra,
uma alcova esquecida, onde o cheiro mais forte da terra úmida misturava-se ao aroma das pedras frias e ao leve toque de mofo antigo. Seus olhos começaram a decifrar o contorno das coisas, uma lenta dança entre a sombra e a luz trêmula da vela que você segurava como um amuleto contra a escuridão. Ao pisar naquele solo que parecia absorver cada passo, você percebeu um silêncio diferente, mais profundo e quase reverente, como se até o ar hesitasse em perturbar aquele espaço. A poeira fina levantava-se em pequenos redemoinhos ao longo da sua passagem, dançando preguiçosamente antes de repousar outra vez. Você sentiu a textura áspera do chão sob seus pés, a mistura de terra batida e fragmentos secos de folhas, que estalavam suavemente como se sussurrassem histórias abafadas pela ausência. A luz da vela tremeluzia e esticava sombras longas sobre as paredes cobertas de líquen, pintando desenhos delicados e difusos, que lembravam desenhos de um passado irreal. Sem pressa, você chegou até uma mesa feita de madeira escura, onde repousavam objetos mergulhados em um invisível sono. Cada detalhe parecia carregado de uma paciência antiga. Seus dedos encontraram um objeto, um pedaço de pergaminho enrolado e amarelado, e você o segurou com cuidado, sentindo o ar frio se misturar ao cheiro de papel envelhecido, que exalava uma sensação quase palpável de segredos guardados e ansiedades congeladas no tempo. Você desenrolou o pergaminho lentamente, permitindo que cada curva e ruga se desdobrasse em um desenho quase indecifrável de linhas sinuosas, pontos dispersos e símbolos esquecidos. Pareceu que o mapa murmurava em silêncio, uma promessa sutil de caminhos que não queriam ser simplesmente encontrados, mas sentidos. O som distante do vento acariciando as frestas da construção quebrou momentaneamente o silêncio. Mais um convite para sua atenção plena. Você deixou o pergaminho repousar sobre a mesa e, com movimentos continuados e quase oníricos, afastou levemente as cortinas pesadas que cobriam uma janela estreita. Um raio de sol morno atravessou o tom acinzentado da manhã, delineando parcialmente o contorno das partículas de poeira que flutuavam no ar, como pequenos viajantes invisíveis que cruzavam o espaço sem pressa, perdidos nas memórias da luz. Você sentiu o calor fugaz aquecer um pouco a pele do rosto, como um afago leve antes de um mergulho mais profundo na penumbra. Do lado oposto, um baú antigo capturou seu olhar. Suas tábuas gastas e trincadas carregavam marcas que pareciam histórias não contadas, cicatrizes e arranhões que guardavam o silêncio de mãos cuidadosas e talvez nervosas. Você se aproximou, sentindo o chão acolher seu peso com uma espécie de reverência, e trouxe às mãos a tranca enferrujada, que resistiu brevemente antes de ceder a um ranger lento, um som que parecia carregar o próprio suspiro de encontros esquecidos. A abertura do baú revelou um amontoado de objetos empoeirados, tecidos frágeis e um cheiro misto de couro velho e madeira polida pelo tempo. Dedos trêmulos tocaram o que parecia um amuleto, frio e áspero em seu toque, ornamentado por entalhes que sussurravam de forma silenciosa, tão antigos quanto as pedras que cercavam o templo. O peso do artefato pareceu murchar os músculos tensos do seu braço, levando um arrepio que serpenteou devagar pela sua espinha.
Você sentiu uma ligação quase palpável, como se aquele objeto fosse um elo frágil e indispensável entre o presente e um passado que ainda não ousava revelar seu rosto por completo. Enquanto guardava o amuleto no bolso, o som suave de algo se movendo atrás de você fez seu corpo estancar por um instante. A chama da vela oscilou com um suspiro do ar, lançando sombras que dançavam como visões sutilmente ameaçadoras. Você se virou lentamente, sentindo o peso da respiração presa em sua garganta. Mas não havia nada além do silêncio carregado e um corredor vazio que parecia se estender para além do que os olhos conseguiam alcançar. E então, seus olhos captaram o que antes passara despercebido. Inscrições na pedra, rasuras que formavam palavras quebradas, urgentes, uma escrita apressada que tremia sob a luz tênue. Sua visão demorou a decifrar, e o coração pulsou uma batida mais forte diante da revelação. Você permaneceu parado, o ar em volta denso como se estivesse aprisionado entre o passado e o agora. A sensação de que aquele espaço guardava algo que não queria ser encontrado se cristalizou em sua mente, lenta e inexorável. Um sussurro indescritível parecia se infiltrar pelas fissuras, como se chamasse seu nome em um idioma que você quase compreendia. O corrimão frio, de pedra atrás das suas costas, era um lembrete firme da realidade, contra o êxtase do mistério. Você virou os olhos para a escuridão que ficava além do corredor, o eco distante de uma respiração que não era a sua. E assim, entre a luz vacilante e as sombras que pareciam pulsar com vida própria, você soube, sem precisar de mais do que o ar gelado na sua pele, que aquele momento não apenas recomeçava algo, mas anunciava o despertar de algo muito mais antigo do que a rotina pesada que por tanto tempo carregou. Algo que na quietude mais absoluta já começava a rasgar a tênue costura do tempo, trazendo com ele uma promessa sombria e irresistível que balançaria tudo o que você achava certo. E então, quando a última centelha da vela quase se apagava, o som mais sutil rompeu o silêncio. Um eco, um chamado profundo que emanava da pedra. Uma voz ancestral que parecia dizer, em uma língua esquecida, que o caminho ainda se prolongaria, mais adiante na penumbra. Aquela luz que tremeluzia, quase morrendo, era tudo que mantinha o sussurro do ambiente vivo. Você sentiu o ar ao redor ficar mais denso, pesado dos segredos que o espaço ia concedendo aos poucos, como um convite silencioso para que você avançasse com paciência. Cada passo que dava pelo chão de terra batida entoava um som abafado, quase reverente, que se entrelaça com os murmúrios distantes, talvez ecos do passado, talvez apenas a imaginação que se esticava ao limite do silêncio. À sua frente, a penumbra desenhava contornos vagos de formas que quase escapavam ao olhar apressado. Você prolongou o gesto de segurar a vela, sentindo o calor fugaz contra a pele fria dos dedos. Era uma chama pequenina, mas suficiente para abrir fendas na escuridão, criando uma dança sutil de sombras que oscilavam preguiçosas nas superfícies irregulares. O cheiro da cera fresca se misturava ao aroma profundo da terra úmida, compondo uma atmosfera que parecia pulsar no ritmo lento do seu próprio coração.
Você notou ao lado um velho tapete de fibras desgastadas, espalhado sobre o chão decrépito. Sua textura era irregular, áspera, arrancando um leve arrepio dos seus pés descalços. Aos poucos, como se fosse parte de um ritual insubstituível, a ponta dos seus dedos tocou a fibra e lentamente você a arrastou para o lado, revelando uma pequena depressão no chão. O ar que se desprendeu da abertura era frio, mais cortante que o que preenchia a sala, e carregava junto um aroma antigo, uma mistura de mofo, carvão apagado e folhas secas, como se aquele espaço escondesse memórias sufocadas. Você tomou coragem para ajoelhar-se, sentindo o contato frio e um pouco úmido da pedra sob os joelhos. Com as mãos firmes, desfez a tampa pesada, que resistiu por um momento antes de ceder como um ranger longo e cansado, um lamento antigo que parecia se fartar da sua presença inquieta. Dentro do vão, uma coleção de objetos se revelou, empoeirados e silenciosos, como testemunhas mudas de uma história que você ainda não sabia contar. Entre os pertences, uma caixa de madeira fechada chamou sua atenção. A superfície estava marcada por entalhes quase apagados, desenhos tortuosos que sugeriam uma linguagem perdida, uma escrita ancestral que transcorria entre as curvas gastas. Aproximei as mãos, sentindo o calor que irradiava do pequeno. Encontraram um amontoado de folhas frágeis, conservadas pelo tempo, pungentes pelo cheiro acre do papel envelhecido. Cada folha era uma página suspensa entre o passado e o presente. Rabiscos desconexos contavam histórias de lugares longínquos, caminhos sinuosos e encontros que pareciam existir tão fora do tempo quanto aquele templo esquecido. Você deslizou o dedo sobre o papel, sentindo a textura áspera que estalava, quase emitindo um som sussurrado a cada movimento. Um mapa rudimentar surgiu ali, linhas desenhadas com uma mão insegura, curvas perdidas que se desfaziam nas margens desbotadas. Era um convite silencioso para uma jornada que a rotina monótona do passado ousava finalmente questionar. O ar na sala pareceu prender a respiração, o silêncio se condensando em pequenos espaços entre cada batida do seu coração. Você fechou o volume com cuidado, a surpresa transformando-se na sua companhia mais fiel. O espaço exalava uma expectativa que crescia devagar, como a sutil ondulação de uma superfície d'água ao menor toque. Levantando-se lentamente, seus olhos voltaram-se a explorar a sala naquele novo olhar obtuso e atento. Um quadro encostado na parede revelava a penumbra, um retrato desbotado de um rosto esquecido, a expressão serena e indecifrável, olhos que pareciam seguir seu movimento com uma lentidão quase humana. O rosto exalava uma calma que contrastava estranhamente com a inquietude grudada no ar. Você se aproximou do quadro, sentindo seus músculos pedirem um alongamento lento. As texturas do óleo envelhecido, a rugosidade do tecido, o leve respingo das cores desbotadas naquela tela, tudo contribuía para uma sensação de que o tempo ali se desenrolava em espiral, com passos arrastados, devagar, inescapável. Sem pressa, desviou o olhar para a janela entreaberta. Um vento tênue serpenteava por ali,
balançando as cortinas pesadas, deixando entrar uma luz morna, quase fantasmal, que derramava pequenos brilhos sobre o chão gasto. O respiro do dia se manifestava naquela brisa que lentamente acariciava o rosto cansado, quase como um afago gentil antes que o peso da noite fechasse o horizonte. Você voltou os olhos para o centro da sala, sentindo uma vontade crescente de decidir onde se ir. O chão sob seus pés parecia sussurrar histórias esquecidas, e o trajeto à frente carregava a promessa de algo além da rotina árida que já conhecia. Havia uma porta pequena, entreaberta, resguardando um espaço que emergia da penumbra com um convite sussurrado. Seu corpo respondeu com hesitação, os músculos enrijecidos se alongando num gesto que buscava equilíbrio e preparo, enquanto sua mão ainda segurava a vela premia levemente. Quando tocou a maçaneta, sentiu a frieza intensa do metal, um choque que despertou cada nervo. O ar mudou antes mesmo da porta se abrir por completo. Um silêncio absoluto, pesado, carregado de expectativa contida. E naquele instante, o som mais tênue deslizou pelo espaço. Um estalo, quase imperceptível, como se a própria pedra tivesse dado um passo. Você virou lentamente a cabeça, os olhos ainda atentos à estreita fresta de luz. A dança das sombras oscilando ao seu redor. Nada além do vazio pulsava ali, mas você sabia, com uma certeza que não vinha da razão, que algo o aguardava escondido, respirando com paciência infinita, pronto para revelar a próxima camada oculta dessa jornada que só começava a se desdobrar diante de você. Você permaneceu imóvel, o peso da chave na palma ainda latejava como um convite insistente. A penumbra se fechava lentamente ao seu redor, e o silêncio parecia se condensar no ar denso, quase palpável. Seus olhos vasculhavam as sombras que dançavam, tremulando com a chama vacilante da vela, enquanto o frio atravessava o chão sob seus pés descalços, despertando uma rigidez que se insinuava até os ossos. Cada passo seu soava como um sussurro áspero no tapete gasto, espalhando uma reverência muda pelo segredo que o espaço guardava com paciência. O ar carregava o cheiro úmido de terra, misturado com a aspereza da madeira envelhecida. Essa alquimia silenciosa que fazia o interior do templo respirar histórias contidas. Você apoiava cada movimento no tato, na textura da superfície fria e firme que sustentava seus dedos. A sensação vagarosa de um mundo adormecido, despertando lentamente. A luz da vela projetava sombras alongadas sobre as paredes, manchas que se fragmentavam em silhuetas quase humanas, familiares, mas indecifráveis. O aroma da cera derretida se misturava ao do musgo e do couro antigo enquanto você se aproximava lentamente de uma porta entreaberta, daquelas que parecem hesitar antes de entregar mais um fragmento do desconhecido. A chave quente em sua mão parecia pulsar, um lembrete firme do que o esperava para além do limiar. Você deslizou a chama para o lado, como se ela pudesse desvendar sozinha as camadas do mistério. A madeira da porta rangeu num suspiro profundo, lento, revelando um corredor estreito e úmido que se estendia para dentro de uma escuridão suave, pontilhada de pequenos brilhos que sugeriam umidade capturada nas paredes. O ar ali era mais frio, carregado de uma quietude reverente
e cada som parecia ser engolido num abraço abafado. Seu próprio respirar ecoava, como se fosse o primeiro som após uma longa pausa. O chão, uma mistura de pedra áspera e terra batida, ofertava texturas diversas sob seus pés, reforçando o ritmo lento e medido dos seus passos. Você sentiu a resistência do tempo acumulado no lugar, o endurecimento das superfícies pelo uso e pela espera silenciosa de um desdobrar lento. As imagens diluíam-se com a luz que se espremia entre as fendas, líquens acinzentados, fissuras que pareciam veias do templo e um leve ondular de teias de aranha erigindo um véu quase místico. Ao final do corredor, um sussurro mais forte, quase imperceptível, agitava o ar. Não o som de um corpo em movimento, mas o murmúrio do próprio mundo. Antigo, contando segredos que seus sentidos apenas começavam a captar. Você parou, deixando o peso da vela descansar firmemente na mão, sentindo a vibração sutil que percorria o ar como uma promessa velada. Uma árvore de silêncio crescia em torno de sua presença e você percebeu que aquele instante seria um divisor lento, quase imperceptível. Seu olhar captou um móvel escondido na sombra, um antigo armário de madeira maciça, desgastado, com bordas arredondadas pelo tempo e uma textura áspera que parecia convidar ao toque cuidadoso. Você se aproximou, deixando que as pontas dos dedos escaneassem cada rachadura, cada sulco. Era um mapa tátil do passado, um contato direto com a paciência gastada daquele espaço. O ar exalava uma fragrância terrosa, misturada ao cheiro doce e denso da cera que ainda queimava. A maçaneta rangia suavemente quando você girou, cada som ressoando como se o tempo tornasse seu próprio ritmo mais lento, mais espesso. O armário revelou prateleiras repletas de objetos, velados por uma fina camada de pó. Tecidos, pergaminhos e pequenos artefatos que o mundo moderno esqueceria rápido demais. Seus dedos buscaram um volume específico, um livro antigo, de capa desgastada e amarela, cujo odor de papel envelhecido entrou em contato direto com suas narinas, como um suspiro preso em folhas frágeis. Você abriu o livro com cuidado, deixando as páginas desdobrassem lentamente, como se cada dobra fosse um passo hesitante em uma memória contida. As letras, amareladas e borradas, contavam histórias de jornadas esquecidas, de rotas traçadas em mapas tão imprecisos quanto os próprios sonhos. A voz da tinta seca era quase inaudível, mas você a escutava na respiração do ambiente. Cada palavra, um convite para mergulhar ainda mais fundo. Um leve frescor atravessou a sala quando uma fresta da janela abriu-se com um sussurro do vento, carregando consigo a fragilidade de folhas secas e a promessa distante de chuva. A luz do sol, já tímida no início da tarde, esgueirou-se por entre as cortinas pesadas, desenhando linhas douradas no tapete velho e destacando partículas de poeira que dançavam serenamente no ar em suspensão. Você sentiu um alento suave naquela quietude, um lampejo de calor fugaz antes que o peso da responsabilidade retornasse. Levando o livro com você, seu passo voltou-se para o centro da sala, onde uma figura antiga parecia esperar.
um espelho emoldurado por metal escurecido pelo tempo, seu vidro embaçado, deformando o reflexo que buscava. O toque gelado da moldura contra a pele despertou um arrepio que correu vagarosamente da nuca até os dedos, provocando uma tensão renovada. Você observou seu próprio reflexo fragmentado, como se a superfície fosse um portal que aceitava múltiplos espaços do ser. Enquanto repousava a vela na superfície fria, um estalo distante atravessou o silêncio, tão tênue que quase desapareceu. A respiração inflou seu peito com um peso inesperado. O frio que se infiltrava pelo seu corpo parecia se aprofundar, levando suas pulsões para além da sensação corpórea. Você sentiu o olhar fixo, imaterial e ininterrupto. Porém, quando virou o rosto, tudo o que encontrou foi o vazio carregado do templo antigo. O rosto desfeito do reflexo parecia carregar a lembrança do segredo que o amuleto ocultara. Você sabia que a chave abrira uma porta não apenas física, mas entrelaçada em tempos e memórias que ainda estavam por vir. E naquele instante, quando a última centelha da vela se apagara quase por completo, o sussurro retornou mais uma vez, silencioso, ecoando entre as pedras, um convite grave que não se podia recusar, anunciando que o caminho à frente já não seria mais o mesmo. Você permaneceu ali, imóvel, sentindo a chave em sua mão pulsar com uma calma firme, como uma promessa selada pelo tempo, e agora prestes a cumprir seu destino. A penumbra parecia enrolar-se em ondas lentas ao seu redor, embalando a sala em um silêncio tão denso que quase era possível ouvir a própria respiração do espaço, aquela respiração antiga, carregada de histórias não contadas e mistérios guardados com paciência. Com passos cuidadosos, você avançou pelo corredor estreito, que se estendia diante de você como um túnel entre o passado e o futuro. O som abafado de seus pés descalços no chão de terra batida misturava-se ao leve ranger da porta que deixaria para trás, enquanto a vela na sua mão oscilava com a suavidade do seu gesto. A luz dourada era frágil, mas resistente, e lançava sobre as paredes irregulares um mosaico de sombras que pareciam sussurrar segredos. Um passado que você agora decidia enfrentar de frente. A sala à sua frente, há pouco revelada, exalava o cheiro terroso e úmido da natureza que se infiltrava nas pedras e no velho madeirame, misturado ao aroma doce e persistente da resina da vela que ainda queimava. Seus olhos se acostumaram lentamente à penumbra e logo puderam distinguir à beira da luz objetos cobertos por anos de silêncio. Um baú antigo, um diário gasto, um espelho emoldurado por metal escurecido. Testemunhas mudas de uma rotina pesada que agora se desfez para dar lugar a algo novo. Você se aproximou do baú, sentindo sob as mãos a aspereza da madeira gasta. Com a paciência que o tempo lhe ensinara, levou a chave ao trinco e girou-o com um cuidado quase reverente. O som do clique abafado foi como um suspiro antigo que ecoou no espaço, abrindo não só o móvel, mas também a porta para horizontes até então escondidos. Dentro, páginas amareladas repousavam, frágeis, exalando memórias e aparições do passado. Ao folhear aquelas folhas, seus olhos capturaram um mapa cuidadosamente traçado. Linhas sinuosas que se entrelaçavam como veias pulsantes de uma história que relutava em se apagar. O desenho não era apenas um convite a um lugar físico, mas a uma jornada interior,
Um caminho que ecoava a monotonia antiga e o sussurro inquieto do desconhecido, convidando você a seguir adiante, ainda que fosse apenas na imaginação. O cheiro do papel envelhecido misturava-se ao silêncio confortável e profundo daquele recinto. A luz da vela passou a ser uma companhia calorosa, que não ameaçava apagar-se, mas sim abraçar aquele momento de descoberta. Você fechou o diário com a delicadeza de quem sabe que ali repousam mais do que informações. Repousavam os ecos de quem você foi e do que poderia ainda vir a ser. Com um amuleto guardado com cuidado no bolso, você virou-se para o espelho antigo. O vidro embaçado refletia um rosto fragmentado, sua própria imagem dividida em múltiplos fragmentos de luz e sombra. O toque frio da moldura contra a pele trouxe um arrepio suave, despertando uma tensão renovada. Era aquele instante de clareza e fechamento. Era como se pela primeira vez em muito tempo você pudesse ver todas as peças nesse quebra-cabeça lento e inexorável. Permaneceu ali um momento, respirando o ar envelhecido e doce da sala, sentindo a leveza do passado que agora podia ser finalmente colocado em repouso. As sombras dançavam lentamente, como folhas que flutuam em um riacho tranquilo, nunca parando, mas sempre seguindo seu próprio ritmo. Ditado pelo tempo e pelo vento, a calma que se instalou foi profunda, silenciosa e reconfortante. Um sussurro, quase um segredo, parecia pairar no ar, trazendo a sensação de que a jornada, embora longa e pesada, encontrava seu repouso sem pressa, embalando o corpo e a mente numa quietude serena. Você se deixou levar por essa paz súbita, sentindo o calor fugaz da vela, acariciar sua pele fria, enquanto o mundo ao redor parecia desacelerar até o limite da percepção. O tempo era uma tradição que se partia, um ciclo velho que se fechava suavemente, como os olhos cansados que se fecham no final de um dia que já cumpriu seu destino. Quando a chama finalmente flaqueou, quase se apagando, um leve ar fresco entrou pela janela entreaberta, trazendo consigo o aroma sutil do musgo e da terra úmida. Seus sentidos se regalaram com aquele pequeno gesto da natureza, um último afago antes da noite definitiva. O ambiente envolveu você em um abraço silencioso, e a última certeza que ficou foi de que naquele momento e lugar, tudo estava em seu devido lugar. Você respirou fundo, sentindo o corpo relaxar e a mente suavizar suas defesas. O silêncio não era mais vazio, mas conforto. A sombra agora amiga, guardiã da memória e do descanso merecido. Tudo finalmente se alinhava em um equilíbrio sereno, aquele que somente o tempo pode tecer após o entrelaçar de vidas, segredos e esperanças silenciosas. E assim, envolto pela penumbra gentil do templo ancestral, você se permitiu dissolver na quietude, na lentidão doce do cansaço transformado em repouso. A rotina pesada, da monotonia que uma vez carregou, deram lugar a uma paz simples e profunda, um fim suave, como a brisa que adormece o dia. A noite chegou tranquilamente e o mundo, por fim, cessou de apressar-se. Você estava pronto para mergulhar no descanso, embalado pela certeza de que, por mais denso que fosse o passado, o silêncio sempre reserva um espaço acolhedor, onde tudo repousa e as histórias, enfim, podem dormir.